Boa noite. Todos estão bem? Alguém vindo pela primeira vez? Opa, sejam bem-vindos, tá? Posso encontrar aquele que procura e muito mais. Nós temos bastante lugares aqui para frente, tá, gente? Se aqueles que estão chegando, pode chegar um pouco para cá, tá? Um pouco para cá. Boa noite, boa noite. Então, hoje temos a grande oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente. Nós temos, daqui a alguns minutos, nós vamos ter a expositora, a Bárbara Bianca, que vai estar falando o tema que já está aqui, ó, Missão dos Espíritos na Terra, né? Missão dos Espíritos na Terra. Mas gostaria de passar alguns recadinhos para vocês, porque nesse período de pandemia, de restrição, nós modificamos os dias de atividades. Não é que nós modificamos, nós reduzimos os dias de atividades na casa, tá? Nós estamos tendo palestras às segundas-feiras, às 20 horas, e às sextas-feiras, às 20 horas. Às quartas-feiras, as palestras 14h30. Excepcionalmente, a palestra desta quarta-feira, que é aniversário de Guarulhos, não vai ter palestra quarta-feira agora, excepcionalmente, devido ao feriado, tá? As palestras, também está ocorrendo as palestras aos sábados, às 17 horas. As palestras de segundas-feiras e sextas-feiras, elas serão transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? As de quarta-feira e de sábado ainda não, tá bom? Hoje a equipe que está trabalhando nessa atividade tem a Cleo Queiroz, que é a técnica aqui da mesa, a expositora já é a Bárbara Bianca Bezerra, eu sou Walter Farid Júlio, conhecido por Farid, o Marcos Thomas e a dona Aparecida Maria do Nascimento, que estão no grupo de apoio. Se vocês, por acaso, durante a palestra ou após a palestra, tiver necessidade de procurar algum de nós, pode procurar, tá? Que nós possamos estar esclarecendo algumas situações da casa, tá bom? Se alguém precisar o atendimento fraterno, procura o pessoal do balcão lá na frente, o Marcos Thomas ou a dona Cida, combinado? Acho que já deu os recados, né? Então, hoje nós temos essa oportunidade. Nós vamos fazer uma prece de abertura, e eu vou deixar já de antemão para vocês, devido a esse período, nós não estamos aplicando o passe na sala do passe. Então, no final da palestra, haverá uma prece específica direcionada ao quê? A fluidoterapia, a aplicação do passe a todas as pessoas aqui no ambiente, tá bom? Então, nós não estamos passando pela sala do passe, combinado? Então, às vezes, alguém que está chegando pela primeira vez, ou mesmo aqueles que estavam ausentes, como o nosso amigo ali, faz tempo que não vinha, então, já fique sabendo que no final terá o passe coletivo. Existem algumas pessoas da equipe de passe que estão sentadas aqui entre nós, que são os médios do passe, tá bom? Olha só, Cléo, você deu uma diminuída só no som, que eu vou fazer uma prece de abertura, e a luz também pode diminuir um pouco a luz. Então, vamos só um pouco, não precisa, tá bom. Nós vamos elevando nossos pensamentos, vamos agradecendo a Deus, vamos agradecendo as dificuldades que nós tivemos no dia de hoje. Se nós estamos aqui nesse ambiente, é porque nós conseguimos superá-las. Que nesse ambiente de tranquilidade, nós vamos elevando o pensamento, vamos direcionando energias salutares à nossa querida e amada irmã Bianca Bezerra, ou Bárbara Bianca Bezerra, que irá proferir a palestra nessa noite de hoje. Que ela pode, através desses bons pensamentos de cada um de nós, ela possa ser inspirada, que possa transmitir boas palavras a todos nós. Que nós possamos, pedimos que todos possam acompanhar, estarei proferindo a prece sugerida pelo nosso Mestre Jesus.
Pai nosso que estais em todos os lugares, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, aqui no planeta Terra como no plano espiritual. O pão nosso de cada dia, para que possamos alimentar o nosso corpo físico, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como possa nos orientar a perdoar os nossos ofensores, livrando de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bianca. Obrigada, Farid. Tá bom. Para vocês tá bem para ver a imagem? Tá ok? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E hoje o tema é Missão dos Espíritos na Terra. A palavra espírito tem um significado, né, na doutrina espírita, que o espírito o que é? É a inteligência do universo. Então, quem são os espíritos? São os seres inteligentes do universo, que podem estar em qualquer lugar. No nosso caso aqui, estamos encarnados, estamos aqui no planeta Terra. Tá? Oi? Quer passar? Passar para o próximo slide. Estamos tentando aqui. Pode passar. Conseguiu passar? Não está indo, né? Acho que foi. Platão, filósofo grego, que nasceu em 428 a.C., ele veio de uma família abastada, e o pai, né, desde cedo, já fez com que o filho estudasse em boas escolas e queria que o filho fosse um tribuno, que fizesse direito, à época, para se tornar um político, que seria o destino das pessoas que tinham melhores condições ali na região, em Atenas. E, para isso, o pai imaginou que também, além, né, dele se tornar um tribuno, ele deveria ter uma boa oratória. Então, ele acabou encaminhando Platão para o maior orador de Atenas à época, que era Sócrates. E antes de ver Platão, Sócrates havia tido um sonho que de dentro dele, que havia aberto uma fresta no seu peito e de dentro dele saía um cisne. E Sócrates também já dava aula, já ensinava filosofia já há algum tempo, e ele não via ninguém assim, nenhum discípulo dele, que talvez pudesse dar continuidade àquilo que ele pensava. E quando ele teve esse sonho desse cisne, e a primeira vez que ele viu Platão, ele se encontrou no olhar de Platão e falou: está aí o meu cisne. E Platão, claro, ele se encantou com a oratória de Sócrates, mas, sobretudo, com a filosofia, e acabou se tornando um filósofo. Talvez não para a alegria dos pais, que não queriam esse destino para ele,
mas foi o legado aí que ficou. E Platão escreve muito sobre Sócrates. Aliás, se não fosse por ele, nós não saberíamos da existência de Sócrates, porque se fala que Sócrates, inclusive, talvez fosse até analfabeto. Ele era um ser de muita iluminação espiritual, mas ele não sabia ler, escrever. Ele falava em praça pública. Só que Sócrates depois faz vários livros, que são muitos deles diálogos, com Sócrates junto lá, né, dialogando, e a gente entendendo, então, o pensamento de Sócrates. E existe um livro, né, que se chama A República, de Platão, que no capítulo 7, ele fala do mito da caverna. A República nada mais é do que um livro que diz respeito a uma cidade ideal, uma república, um lugar ideal para que as pessoas vivessem de forma justa, boa, né? E o mito da caverna, então, traz alguns elementos. Então, está aqui. Esse foi um desenho melhor que eu encontrei na internet. Talvez não esteja tão nítido, né? Mas, então, Platão fala que havia uma caverna dessa forma, com uma entrada íngreme, e que dentro dessa caverna haviam pessoas acorrentadas desde quando se entenderam por gente. Então, eles nunca viram outra realidade. Eles estavam ali desde o princípio e acorrentados diante de uma parede onde se projetavam sombras. Então, a única coisa que eles viam eram essas sombras. Sombras que passavam com formas de pessoas, com formas de animais, formas diversas, que às vezes tinham uma sequência ou não. E, olhando para esse esquema da caverna, a gente enxerga, então, pessoas, logo depois, projetando essa sombra, que quem fazia essa sombra era a fogueira que tinha ali dentro da caverna. Só que alguém montou esse esquema para essas pessoas estarem ali. Essas pessoas eram os amos da caverna, que também só conheciam a caverna, mas ali eles tinham alguma dominação. Achavam que, de alguma forma, eles tinham alguma vantagem em relação a prender essas pessoas ali. Então, quando as pessoas ficavam muito inquietas, parecia que aquilo já não bastava, eles mudavam, sabe, as sombras, trazia outras coisas, é o que a gente chama hoje de moda, né? As coisas vão mudando, né? E aí a gente vai se iludindo com outras coisas e esquecendo do nosso propósito de vida. Aí eu tenho a fogueira, e lá em cima, então, ao longe, aparece a luz do sol. Embora essas pessoas não tivessem nenhuma outra comparação, nenhum contraste, por algum motivo, uma delas achou que aquilo não bastava, que poderia existir algo diferente daquilo. Então, resolveu sair dessas correntes e ver o que tinha dentro dessa caverna. Então, passou pelas correntes, viu essas pessoas projetando sombras, né? Daí andou mais um pouco, viu a fogueira, e a fogueira até achou uma luz assim pequena diante de uma luz que parecia muito maior fora da caverna. E essa pessoa foi andando com muita dificuldade, uma pessoa que está há muito tempo acorrentada, a musculatura muito débil, e foi subindo, e até que encontrou a saída dessa caverna. E viu uma natureza deslumbrante. Num primeiro momento, na verdade, não viu nada, porque a luz era muito intensa, precisou esperar um pouco para entender até o que via, né? E aí viu.
Chegando lá, essa pessoa achou incrível, né, a natureza, a maravilha que estava diante dela. E, nossa, se pensarmos, nossa, que bom para essa pessoa, ela encontrou a felicidade, né? E tudo bem para ela. Mas essa pessoa é um ser humano. E o ser humano, ele tem como virtude a fraternidade. Então, essa pessoa, ela resolve voltar para falar para as pessoas que estão dentro da caverna o que ela viu lá fora. E aí ela volta. Só que aí ela já estava no claro e a caverna é escura. Então, ela cai, ela tropeça, ela se machuca, chega tudo estrupiada lá embaixo, mas chega novamente. E aí chega então para o líder ali, das pessoas que estão ali acorrentadas, e fala: olha, lá fora tem algo muito melhor que vocês nem imaginam. Eu vim aqui para falar para vocês saírem comigo. Ah, mas aí isso criou muita resistência, porque tinha o líder, por exemplo. Quem era o líder da caverna? Era aquela pessoa que sabia reconhecer muito bem as sombras, era aquela pessoa que sabia qual era a sequência que vinha, era a pessoa sábia ali de dentro, e ele não acreditou. E talvez, se essa pessoa forçasse a situação, essa pessoa que não queria sair poderia até atentar contra ela, para defender as próprias correntes. Só que, num determinado momento, outra pessoa começa a se remexer ali na cadeira acorrentada, né? E aí, de repente, se liga essa pessoa que já saiu. O Platão, ele fala, então, que a pessoa, quando a gente vê as sombras da caverna, quem são essas sombras? É a matéria. Né? É a matéria que é ilusória. A matéria é algo que começa e que acaba. Né? Mesmo esse microfone aqui que eu estou falando, um dia ele nunca existiu, hoje ele está sendo usado, amanhã a gente vai usar uma outra tecnologia e, de repente, ele vai virar pó novamente, de onde ele veio, da natureza. O que é eterno? Eterno é o espírito. Esse é eterno. Então, quantas vezes a gente se ilude com essas sombras da caverna, com o que a gente vê, né? Você consegue passar? Então, no Livro dos Espíritos, pode passar mais uma. Tem a pergunta, lá no capítulo 10º do Livro dos Espíritos, na pergunta 558, o que os espíritos fazem além de se aperfeiçoarem individualmente? Então, os espíritos respondem, eu coloquei de forma bem resumida, né? Mas concorrem para a harmonia do universo. Então, olha só. Então, além de se aperfeiçoarem individualmente, e aí, esse é algo muito assim difícil, mas possível de fazer, que é o autoconhecimento, e se autoconhecer e a partir daí mudar e ir melhorando dia a dia. Né? E eles concorrem para a harmonia do universo, todos nós concorremos para a harmonia do universo. Então, lá na caverna, a gente tem as sombras, que é a matéria, a gente tem a fogueira, que a gente fala que é a fogueira dos desejos. Então, quais são os nossos desejos? Algo que, na verdade, entrava a nossa visão real da vida espiritual. O que traz para a gente isso? Né? Muitas vezes de problema, de empecilho para que a gente evolua espiritualmente. Né? Nós temos também os amos da caverna, que são as pessoas que muitas vezes lideram esse mundo material,
mas que não tem um comprometimento com a humanidade. Mas a gente pode pensar de uma forma mais macro e de uma forma menor. Será que em algum momento também a gente, né, não tem sido os amos da caverna? Segundo o filósofo Tolstói, ele fala que há quem entre numa floresta e só consiga enxergar lenha para sua fogueira. Há quem entre numa floresta e só consiga enxergar lenha para sua fogueira. Não consegue vislumbrar o que tem de toda a natureza. Quando nós estamos no corpo físico, o nosso discernimento ele é um pouco mais difícil. Quando nós estamos fora do nosso corpo físico, no plano espiritual, a nossa consciência ela é muito mais ampliada, muito melhor, né? A gente consegue ter uma visão do todo, mas a matéria ela é importante para nos testar, para fazer com que a gente se eduque mesmo, né? E por isso que a gente está aqui. Existem espíritos que têm uma missão maior, que são aqueles espíritos que Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né, tantos outros, Chico Xavier, Divaldo Franco no meio espírita, são pessoas que arrastam multidões. E olha, Platão ele fala assim, que a pessoa que subiu até lá fora, sabe quem é a pessoa que chegou até lá e que viu a luz do sol? O que é o sol? O sol é a sabedoria, né? Ele tem essa representação. A pessoa que chegou lá e viu o sol e quer arrastar multidões para levar junto, para ver esse sol, sabe quem é essa pessoa? Vocês podem imaginar? É o político. O político. O político ideal é esse, que está lá em cima e quer levar as outras pessoas para a luz. E aí eu faço algumas perguntas de reflexão. Em que lugar nós estamos na caverna? Conseguimos entender essas sombras que nos são projetadas? Qual é o fogo dos desejos para nós? Será que estamos na posição de amos da caverna? A sabedoria, ela se dá sempre para quem é mais desinteressado. Então, praticar a caridade, fazer o nosso dever da melhor forma possível, né? Sem pensar nos resultados, esse é o melhor meio da gente ir adquirindo a sabedoria. É como se a natureza se abrisse para nós. É como se nós tivéssemos um amigo, né? Se a gente tivesse uma necessidade e a gente fosse até um amigo que fosse desinteressado, que não iria usar nada, né, contra a gente. Então, essa pessoa que eu vou procurar, de repente, para desabafar, né, para estar junto. Então, se a gente tem essa posição frente à natureza e à vida se abre para nós também. E a gente vai conseguindo passar por obstáculos de forma muito mais tranquila, né, com muito mais sabedoria. Jesus falava, né, quem tem olhos para ouvir, que veja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque as pessoas eram cegas, eram surdas? Não. Mas no sentido da sabedoria, talvez. Então, por isso que muitas vezes Jesus falava por parábolas, porque cada um assimilava da melhor forma possível uma determinada história. Né? Então, a parábola ela ajuda muito nesse sentido. Cléo, pedi para você passar. Sim. E aí eu pus essa pergunta: vocês já têm um plano de evolução? Né?
Porque muitas vezes a gente pensa, a gente reflete, mas será que é possível colocar isso no papel, assim? E falar, não, eu quero, sim, fazer um plano e seguir um plano, como uma agenda, né? Vou fazer uma agenda do meu dia, o que, que eu quero. A agenda do dia é até mais fácil, né, de fazer. Né? Anual, um planejamento anual ou mensal, já, né, a gente já pensa em muitas variáveis, né, anual e assim vai. Então, eu vou falar, eu estou fazendo um curso e eu trouxe alguns elementos desse curso. E eu vou falar de um estudo de caso de João. Depois eu falo dessa imagem aí que está aí. Pode passar, Cléo, por favor. Vou pedir para você clicar uma vez. Então, se nós pensarmos num plano de evolução de vida, então a gente tem aqui o quadro todo, ou de uma década. O que eu penso em fazer nos próximos 10 anos, né? Ou nesse ano, o ano que vem, o que eu pretendo fazer o ano que vem? E aqui está pequenininho, mas é hoje. O que eu vou fazer hoje, pensando no meu propósito de vida? E aí, vamos lá. Então, não sei se dá para voltar. Vamos ver, então, na minha vida, qual que vai ser a minha meta? Então, a minha meta é fraternidade e justiça. Então, ao final da minha vida, eu quero ser mais fraterno e mais justo. Né? Então, como trabalhar isso em mim? Vamos lá. Então, o eu coloquei quatro partes, faces da nossa vida. Então, o eu, o autoconhecimento. Então, eu vou trabalhar a serenidade, o equilíbrio, o autodomínio, controlar o egoísmo e fazer o planejamento do todo. Então, assim, eu vou planejar a minha vida no sentido do que eu preciso, mas também contemplando todas as pessoas possíveis que eu, né, a humanidade. Então, me entender como fazer parte, que eu faço parte de uma irmandade, de um todo. No profissional, dar o melhor de si, deixar o conhecimento para outros que virão. Buscar ser um fator de soma na vida das pessoas. Então, no meu ambiente de trabalho, eu vou fazer o melhor que eu posso, ajudar, ensinar, né? Deixar aí o conhecimento, que muitas vezes eu demorei anos para ter, mas para ajudar o outro. Na família e sociedade, né? Colocar cada coisa no seu lugar, então, cada situação de família, pessoas, tem pessoas que a gente precisa tratar de forma diferente, que as relações são diferentes, então, para que eu procure, então, ser um pouco mais justa. E aí buscar, né, uma vida tranquila material como meio e não fim. Então, não ter o dinheiro como uma meta, um objetivo final. Ele é um meio, mas ele não é um fim. E viver só para ele também não nos traz assim evolução espiritual. Né? É complicado, né? Porque vamos dizer, se eu quero no final da vida ser mais fraterno, né? Eu tenho um caminho. E se nesse caminho, no meio desse caminho, eu quero ganhar dinheiro, né? Tudo bem, pode ser que ele me ajude a cumprir a minha meta. Mas se eu quero, como meta, ter, sabe, ser os 50, 10 pessoa mais rica do mundo, tá, tudo bem, é uma meta, mas se alguém me pedir um dinheiro, se alguém precisar de mim para alguma coisa, um necessitado, eu já vou ter que doar esse dinheiro, uma parte pelo menos. Então, talvez essa meta de ser o mais rico eu não vou conseguir chegar.
Então, a gente tem que pensar muito qual que é o nosso real propósito. E no intelectual, cultural, que também é importante, né? Buscar conhecimento para minhas reflexões a respeito da vida, para crescer e ser um referencial para os demais. Pegar a essência das informações, tendo em vista valores, virtudes e sabedoria. Pode passar, Cléo. Olha só, então, eu estou pensando assim, no âmbito geral de vida, né? Aí, a gente vai para uma década. Vocês já pensaram, assim, nos próximos 10 anos, o que fazer da vida? Né? Gente, teve um dia desse que eu fiz um curso de gestão do tempo, e aí eu vi a quantidade de semanas que a gente tem de vida. Eu fiquei impressionada, e pensando assim, numa idade assim, de 90 anos, 80, 90 anos, é pouco. Se você olhar os quadradinhos lá, você fala, nossa, passa rápido. Embora o espiritismo, né, a gente acredita na reencarnação, fala, não, mas eu tenho muitas vidas pela frente, mas a gente precisa fazer valer a nossa encarnação atual, né? Fazer o bom uso do tempo. Então, vamos lá. Então, na década, continuando com a meta lá, fraternidade e justiça. O eu. Não ser dominado pela cólera ou mau humor. Abolir as formas mentais de autopiedade. Né? Não se fazer de coitado. Né? Que a gente, às vezes, tem essa tendência, né, a se vitimizar. Combater qualquer forma de egoísmo. Profissional. Ter quitado uma dívida de longo prazo, ter escrito um manual da minha experiência profissional, por exemplo. Eu quero contribuir com o que eu conheço, passar para frente. Né? Família e sociedade, ter criado meus filhos como homens de bem, ter feito algo em prol da humanidade. Então, nos próximos 10 anos. No intelectual, ter lido alguns dos principais clássicos da humanidade, resumindo e fazendo reflexões sobre os mesmos, buscando vivenciá-los. E aí eu coloco aí os livros da codificação de Allan Kardec, que vale muito a pena. Né? Que é um manancial de conhecimento. E num ano, o que eu posso fazer em um ano? Né? O eu, parar de me aborrecer no trânsito e no trabalho, com tal pessoa específica, fazer exercícios de concentração que aumentem meu controle mental, ser mais generoso e justo com as pessoas. E no profissional, fazer um controle mensal das despesas, para não perder energia financeira, né? Para não me aborrecer com isso, né? Começar o manual de dicas profissionais. Então, se eu quero daqui 10 anos terminar um livro, eu tenho que começar hoje. Né? Não posso esperar daqui 10 anos, né? Família e sociedade. Elevar o nível das conversas, evitando fofocas e intrigas. Falar de valores e temas mais nobres em geral. Então, toda vez que a gente for, né, para esse campo, esse lugar, né, da fofoca, da maledicência, que a gente tente sair disso e trazer assuntos mais elevados. Só que para isso a gente tem que ler, tem que estudar, assistir palestras, tem que se nutrir disso. Porque eu falo assim, quando você está aprendendo um idioma, por exemplo, o inglês, você tem que escrever em inglês, você tem que ouvir em inglês, você tem que ver um filme em inglês, você tem que, né? Senão você tem que ter essa chuva aí de coisas para aprender. E aprender virtudes e sabedoria também dá trabalho, né? Então, a gente precisa se esforçar para isso, para que a gente consiga falar, usar da oratória para falar disso. Oratória, eu digo, né? É aqui, mas em qualquer lugar, numa conversa a gente usa oratória, né? A gente tem que também estudar.
E aí, intelectual cultural, em um ano, selecionar e ler pelo menos uns 3 clássicos, livros que, né, a gente sabe que são livros que nos elevam moralmente. E para hoje, o que eu posso fazer para hoje? Estou trazendo bem no campo prático, viu? Tudo isso. Aí o eu. Hoje eu vou ouvir tal música e fazer tal leitura pela manhã. Uma coisa boa, assim, que me eleve. Vou elevar a consciência durante o dia. Ao ser provocado, vou elevar o pensamento e lembrar de uma frase boa lida. Isso não acontece. Né? Eu estou falando assim, hipoteticamente. Né? Então a gente passa por isso. Colocar os sentimentos das pessoas acima das metas. Então, eu tenho uma meta no trabalho, mas, espera lá, né? Eu não posso passar que nem um trator por cima da pessoa, né? Eu tenho que respeitar quem ela é e que é um ser humano, né? Independente de quem seja, a gente precisa ter esse respeito. E no profissional, estar atento à minha rotina profissional, né? Viver o hoje, né? Estar presente, né? Porque às vezes a gente está no trabalho, a gente fala que aquela coisa do sextou, né? Não, sextou, a gente fica desesperada, é segunda-feira, a pessoa está desesperada para chegar à sexta, e nada, assim, não é uma crítica, mas assim, eu imagino o estado de sofrimento de alguém que trabalha nesse pé. Ninguém se identificou aqui, tá bom. Mas assim, a gente precisa pensar assim, por que eu estou aqui? O que eu posso fazer de melhor aonde eu estou agora? Viver o hoje ou agora o presente, né? Eu estou aqui, estou 100% aqui. Na família, né? Hoje, ao jantar na casa de um amigo, não deixar que o assunto derive para fofoca ou vulgaridade. Procurar introduzir uma visão filosófica da notícia do dia. Aconteceu alguma tragédia, mas aí você pensa, né, no sentido filosófico. Às vezes é difícil, mas é possível. No intelectual, né? Nas notícias, né? Eu quero uma informação da notícia ou eu tenho prazer em ver os detalhes mórbidos da notícia? Onde é que está a minha mente? A gente se autoanalisar mesmo, né? Onde é que eu estou nisso? Né? Evitar contaminar a minha mente com pessimismo, ouvir palestras, ler livros edificantes, que é ali o exercício diário mesmo, de virtude, de sabedoria, né? É a busca da sabedoria. Devemos tomar as rédeas da nossa vida e assumirmos nossa identidade. Então, para que a gente também possa, claro, a gente ajuda as pessoas, nós estamos nesse, né, propósito, mas olhar para dentro, para o nosso interior, limpar as nossas janelas, para que a gente possa ver lá fora de uma forma melhor e mais nítida, é através do autoconhecimento. Essa imagem, para quem não sabe, é de João Batista, pintada por Leonardo da Vinci, né? E aí a gente fala que ele está apontando para cima, lá para fora da caverna, né? Então, assim, a pessoa que chegou lá fora, né, na caverna, ela provavelmente vai ter um discípulo que está logo na saída, que vai ter um discípulo um pouquinho mais para baixo, que vai ter um discípulo abaixo, outro. E assim vai se formando uma corrente como um fio condutor. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai sempre segurando na mão ali de quem está um pouquinho mais evoluído. Então é importante a gente identificar essas pessoas na nossa vida, né? E a gente estar mais próximo para aprender também.
Aí eu trouxe as referências do que eu falei, tá bom? Então, o Livro dos Espíritos, que eu recomendo a leitura, assim, sempre que possível, né? Para quem faz o curso de doutrina espírita, estuda de uma forma mais profunda o livro, é bem bacana. Quem não sabe, tem na Casa Espírita o curso de doutrina, então vale a pena. O Livro dos Espíritos é um livro base, né, para a gente. A República de Platão, como eu citei. E essa história do estudo de caso, eu trouxe desse curso que eu estou fazendo com a professora Lúcia Helena, que é uma filósofa. Algumas pessoas já podem conhecê-la aí dos vídeos dela na internet, e que fala das 4 ferramentas essenciais, né? Eu achei realmente um curso muito interessante, né? Fala de gestão do tempo, técnicas de estudo, agenda estoica e apresentações, né? E a agenda estoica é interessante porque o estoicismo foi um movimento filosófico que tem como representantes o Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio, o imperador romano. E eles tinham assim uma ideia muito assim de o que eles pensavam, o que eles falavam, tá sempre praticando. Então a gente tem também esse curso aí. Trouxe porque acho que é legal trazer referências de onde eu tiro, né, as coisas. Gente, muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Pessoal, agradecemos aí a Bárbara Bianca. Eu costumo chamar a Bárbara de Bianca, né? E a gente já acostuma, no começo eu falei o nome dela, esqueci da Bárbara, Bárbara Bianca Bezerra. Gostaria de aproveitar esse momento, antes que eu chamarei a Bárbara de novo para fazer uma vibração específica para a aplicação do passe, né, o passe coletivo, gostaria de passar uma informação bastante importante. Nós observamos que nós temos hoje algumas pessoas vindas pela primeira vez na casa. Nós iniciaremos no dia 10 de janeiro, até o dia 25 de janeiro, nós estaremos acolhendo o nome e os dados dos alunos para 2022. Vão se iniciar os cursos, então aqueles que estiverem interessados em fazer as inscrições, já ficam atentos, já marcam na agenda de vocês. As inscrições, elas serão feitas exatamente nos dias de palestras, segundas e sextas às 20 horas, quartas-feiras às 14h30 e aos sábados às 17 horas. Então, quem quiser estudar a doutrina espírita, nós estaremos recepcionando as inscrições a partir do dia 10 de janeiro, bom? E se alguém de vocês que achar necessidade de conversar com nós, após essa exposição, seja à vontade. Você colocaria uma música de som e poderia tirar o slide aqui, só para a Bárbara fazer uma vibração para nós. Eu vou convidar vocês de novo para fazer uma vibração. Essa vibração, ela é direcionada a um passe coletivo, tá bom, gente? Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, nos sintonizando com a espiritualidade maior aqui presente. E felizes que estamos aqui nessa oportunidade de aprendizado, vamos vibrar muito amor para todas as pessoas que estejam em dificuldade nesse momento, passando por diversas necessidades. Vibremos pelos hospitais, casas de repouso, pelas pessoas que estão em situação de rua. Vibremos pela nossa natureza, os animais, que são os nossos irmãos menores, mais novos. Vibremos pelos nossos lares, para que haja harmonia ali.
e vibremos por nós mesmos, para que cada dia a gente aprenda mais e mais valores, virtudes e sabedoria, e que possamos colocar em prática da melhor forma possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos. Que Deus possa acompanhar vocês em seus lares. Tá bom? Muito obrigado a todos. Gratidão.